Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo Partido Socialista, Manuel Pisco é eleito pela CDU, e Paulo Ribeiro, vereador do PSD na Câmara Municipal de Palmela. Após o mês de agosto de férias, retomamos hoje as emissões regulares deste programa, que está no ar aos sábados às 11 da manhã e aos domingos às 2 da tarde, de um programa de análise política numa perspectiva do poder local, numa perspectiva da atividade autárquica municipal. Eu cumprimento todos os presentes, Manuel Pisco, Paulo Ribeiro, Ivan Gonçalves está à distância também connosco, também bom dia aos ouvintes. Bom dia. Para hoje temos 3 temas em agenda: o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, já conhecido como a Bazuca, já aprovou 446 milhões de euros para o distrito. O Jornal Expresso noticiava na última semana que a Península de Setúbal já recebe mais verbas do PRR do que em todo o Portugal 2020. Entretanto, o Governo, soube-se também a semana passada, anunciou que decidiu não pedir mais empréstimos da Bazuca, quando ainda tinha um limite para mais 8,3 mil milhões de euros para usar. Aliás, sobre o PRR, o Governo já enviou para Bruxelas a proposta de alteração do programa para a versão definitiva. Fica num total de 22,2 milhões de euros e estamos à espera ainda que a Comissão Europeia aprove essa proposta de revisão final. Um outro tema, a reforma do Serviço Nacional de Saúde. Em 2024 o sistema fica organizado em 39 unidades locais de saúde. E por fim, um terceiro tema, se ainda tivermos tempo, o veto do Presidente da República ao programa Mais Habitação. Vamos então ao primeiro tema, sobre o PRR. Como expliquei há pouco, já há mais verbas do PRR previstas, aprovadas para a região de Setúbal, para a Península, do que houve no Portugal 2020. Entretanto, o Governo também decidiu não usar mais a capacidade de endividamento ao abrigo deste programa de recuperação e resiliência. E temos também essa informação de que o Governo português já aprovou a última versão do PRR e está à espera agora da aceitação por Bruxelas. Começava por Ivan Gonçalves, uma vez que é eleito pelo Partido Socialista, o partido que apoia o Governo. O que é que estes números, estes resultados do PRR lhe dizem? Bom dia, Francisco, espero que me esteja a ouvir nas melhores condições. Estamos a ouvir muito bem, percebe-se tudo bem, mas o som tem muito eco. Se pudesse falar mais perto do microfone, ficava com certeza melhor. Obrigado. Muito bem, então eu gostei. Antes de mais, espero que as férias tenham sido boas, não só as do Francisco, como as do Paulo e as do Manuel, mas também as dos nossos ouvintes e quem ainda estiver de férias, que aproveite também estes últimos dias. Bom, mas as notícias que nos trazem, que vieram a público esta semana relativamente à execução do PRR no distrito de Setúbal, eu diria que são notícias boas para o nosso distrito. Aquilo que nós vimos a saber é que o PRR já tem mais de 400 milhões de euros aprovados de investimento para o nosso distrito e, portanto, essa é obviamente uma boa notícia. Não deixamos também de perceber, porque nas notícias também nos damos essa informação, que aquilo que já foi gasto, aliás, o que está previsto que seja investido com o PRR é já superior aos quadros de apoios regulares, aqueles que acontecem habitualmente nos chamados fundos comunitários do Portugal 2030, e eu diria que essa é também, isso é o resultado de algo que também nós já sabemos, é que durante muito tempo, pelo facto de o distrito de Setúbal estar adjacente e pertencer à mesma unidade territorial e estatística da margem norte do Tejo, ou seja, do Conselho do Distrito de Lisboa,
isso fez com que o Distrito de Setúbal fosse muito prejudicado relativamente à atribuição de fundos, e relembrando também que foi durante o governo da direita que a NUT 3 da Península de Setúbal também foi eliminada. Mas felizmente esta questão já foi resolvida, portanto, foi resolvida pelo governo do Partido Socialista, como sabem. No próximo quadro comunitário de apoio existirá já uma região da Península de Setúbal que vai permitir que a Península de Setúbal aceda a estes fundos comunitários. Mas relativamente ao PRR, eu acho que estas são obviamente boas notícias. É preciso investimento no nosso distrito, isso acho que estamos todos de acordo relativamente a esse ponto, e portanto neste caso o Distrito de Setúbal está a beneficiar não só deste plano de recuperação e resiliência, mas de facto Portugal tem sido dos países que de forma mais célere apresentou o seu programa a Bruxelas, o que foi até o primeiro que apresentou o seu plano a Bruxelas, e é um dos que tem melhores resultados do ponto de vista da execução do PRR, e portanto aquilo que se estima é que até ao final do mais de quase um terço do PRR esteja já utilizado, e portanto acho que é uma boa notícia, é uma boa oportunidade, e o nosso distrito tem tudo a ganhar se puder beneficiar destes programas que correm em paralelo com todos os outros, com todos os investimentos, não só através de fundos comunitários, mas também os que vêm do Orçamento de Estado e daqueles que as próprias câmaras municipais, com as suas receitas próprias, também vão executando no nosso distrito. Manuel Pisco, também sobre esta questão, e eu acrescentava uma pergunta: como é que vê esta decisão de o Governo não usar o limite de crédito, que ainda havia 8,3 mil milhões de euros, e o Governo decidiu não usar essa disponibilidade? Parece-lhe uma decisão acertada e compreende as razões invocadas para essa opção? Não compreendo, nem parece que se possa concordar com isso, mas antes de mais o bom dia e o bom regresso de férias a quem esteve. Essa decisão para mim representa a confirmação de que de facto o Governo está a governar à bolina, como se diz nas zonas pescatórias, está a jogar à vista. É uma situação absolutamente incompreensível. Tem um pacote de habitação, tem 7 anos de governo e não tem resultados nenhuns, praticamente zero na construção de habitação, disponibilização de habitação, diminuição do mercado de habitação, na contenção das rendas da habitação, nada feito. E tem um pacote legislativo que remeteu a promulgação do Presidente da República, que lhe é devolvido, sobre o qual diz não mexemos uma vírgula nisso e vai ser entregue outra vez ao Presidente da República tal e qual como está. Portanto, a nossa política é certíssima, é esta, é que vai dar resultados, e praticamente no dia seguinte escreve uma carta à Comissão Europeia a dizer ajuda-nos lá a resolver isto, que a gente tem que resolver isto. Mas isso é a área da habitação, já lá íamos como terceiro tema. Pronto, perguntou-me se estava de acordo com o PRR. Sim, ora bem, o que é que isto tem a ver com o PRR? Tudo e mais alguma coisa. No PRR Habitação, que inicialmente o Governo na sua planificação não tinha previsto habitação, depois lá ao fim de algumas discussões lá se incluiu a habitação, tem 2,7 mil milhões de euros para aplicar no PRR Habitação. 2,7. O Governo acaba a seguir, depois de escrever a carta, aliás, não sei se foi depois, foi antes, foi mais ou menos ao mesmo tempo, que a opção era até ao final do mês de agosto, o Governo diz não queremos utilizar mais um crédito de 8 mil milhões, está a ver? 2,7 na habitação. E há um crédito disponível, condições muito favoráveis de crédito, podia utilizar, por exemplo, na bonificação de juros para as empresas que ficam afogadas com a subida de juros contínua. Podia fazer várias coisas que não sejam uma política, podia fazer coisas de política estrutural da habitação. Para as empresas, é de notar, e é um comunista que faz essa proposta. Para as empresas e para a família. Atenção, esse crédito não está afetado a nenhuma área. E é a diferença que faz, para voltar um bocadinho ao tema da Península de Setúbal, é a diferença que faz o facto de Setúbal estar a liderar o PRR com estes 400 e tal milhões de habitação aqui aplicados. Porquê? Não é por causa do Governo ter decidido a criação da NUT 2, que isso só vai ter efeitos em 2028. A partir de 2028. A única causa disso é que no PRR não conta os critérios de regionalização que estavam a contar no Portugal 2020 e no Portugal 2030.
Portanto, são de critérios nacionais. Logo, as regiões mais dinâmicas avançam no investimento. E, portanto, esse investimento do PRR não é por estar mais próximo, mais longe de Lisboa, é porque há uma dinâmica social, política e industrial na Península de Setúbal que o justifica. E se formos ver os números, temos Setúbal, e eventualmente também por haver uma sede maior de necessidade, de investimento, e de financiamento comunitário, atendendo a... É evidente. A limitação a que está ainda sujeita à região. À segura de investimentos durante muito tempo. E agora, curioso é verificar a liderança de Setúbal, do Conselho de Setúbal, do município de Setúbal. Já discutimos isso aqui, é de longe o Conselho que tem mais projetos de habitação. 133 milhões de euros neste âmbito do PRR. Porquê? Porque tinha o PRR Habitação, a estratégia local de habitação preparada já do mandato anterior. E tem outra coisa, também tem uma equipa de trabalhadores, uma equipa de pessoal do município que trabalha muito bem na questão nos projetos comunitários cofinanciados e que tem preparados muitos projetos, assim haja financiamento. O município avança. E depois há outras significativas, são as empresas de grande dimensão que também, a propósito da redução do carbono, têm feito bons investimentos e também estavam à espera de uma oportunidade de haver uma comparticipação comunitária para avançar. Avançaram e Setúbal destaca-se à distância, depois a seguir Almada, Seixal e os outros, que é praticamente pelas áreas desfavorecidas, que é uma área de investimento do PRR que é mais ou menos residual. Aqui cabe mais ou menos estúdio, mais alguma coisa. Portanto, as áreas desfavorecidas são uma coisa que... Mas também é sobretudo para as zonas pobres, é o primeiro intuito. Portanto, há boa aproveitamento dos fundos quando deixaram de estar limitados àqueles critérios regionais que havia no Portugal 2020 e Portugal 2030, o que dá razão ao facto de ter sido uma grande injustiça durante umas décadas termos a Península de Setúbal sem o nível 2 das NUTS, não é? Sem ter NUTS 2. Uma vez que desapareceu essa barreira, a gente vê que o investimento e a dinâmica de crescimento aparece aqui na Península de Setúbal e aparece com esta liderança neste momento do Conselho de Setúbal. Paulo Ribeiro, também sobre a questão do PRR, do montante que a região já conseguiu garantir, 446 milhões de euros, e que méritos e que defeitos é que vê nas opções que até agora foram adotadas? Bem, antes de mais, bom dia a todos, bom dia ao nosso moderador e aos nossos colegas de painel e a quem nos ouve lá em casa, e também esperar que todos tenham tido umas boas férias e que venham revigorados para mais um ano que se prevê de intensa atividade política, já que para o ano vamos começar agora com eleições regionais na Madeira, mas depois teremos eleições europeias. Relativamente ao PRR, há aqui algumas coisas que eu podia não repetir, mas não vou deixar de repetir porque concordo, porque é importante sublinhá-las diversas vezes, e o Manuel Pisco fez bem em sublinhá-las. O PRR não tem nada a ver, a execução do PRR ou os números favoráveis que têm vindo para a Península de Setúbal na área do PRR não tem nada a ver com a NUT 2. Aliás, a NUT, como bem disse o Manuel Pisco, vai ter só efeitos em 2028. Eu bem sei que a propaganda do governo, e ao que o Ivan dá um eco maior, faz criar este ruído, mas não tem nada a ver porque, aliás, os nossos empresários, as nossas autarquias da Península de Setúbal têm repetidamente dito que nós não podemos esperar até 2028. É verdade que temos o PRR, porque, como bem disse o Manuel Pisco, não tem uma lógica regional como tiveram o Portugal 2020, os fundos de coesão, como há de ter o Portugal, ou como, aliás, não é como há de ter, não, é como tem o Portugal 2030, e portanto o PRR como tem outra lógica, porque tem uma lógica europeia. O PRR foi desenhado para toda a União Europeia na perspectiva de recuperar a economia após 2 anos e meio de quase paralisia por força de uma pandemia, e é por isso que o PRR tem tido esse sucesso, ou seja, não tem essa lógica regional, e é verdade que as regiões mais dinâmicas naturalmente que aproveitam.
Agora, naturalmente, obviamente que fico contente por a península onde resido, onde trabalho, onde tenho a minha atividade política, já esteja a receber estes fundos, todos ficamos contentes com isso. Agora, nós não podemos embandeirar em arco que é aquilo que o Ivan e o Partido Socialista vão aqui procurar fazer, porque, vejamos bem, o PRR foi muito desenhado da parte do Governo. Deixou-se muito pouco dinheiro para a iniciativa privada e concentrou-se muito dinheiro no Estado, e mais no Estado Central. Depois chegou a uma altura que o Estado Central percebeu que não tinha projetos, que não tinha atividades, e eu ouço isto de autarcas de todos os partidos, do Partido Socialista, do Partido Comunista, do PSD, todos os presidentes de Câmara que eu conheço me dizem que os ministros lhes batem à porta desesperados a dizer: vocês têm alguma coisa para fazer, ponham no PRR. Eles nem fazem a avaliação do custo-benefício. Vamos admitir, por absurdo, não quero estar aqui até a criticar os autarcas com isto, mas vamos àquela lógica que toda a gente diz que os autarcas fazem muitas rotundas, mas até por absurdo que um autarca diz: olha, eu tenho aqui 10 rotundas, eles aceitam, porque eles querem gastar dinheiro, eles não têm nada. E tiveram estes 8 anos de governo, foram 8 anos em que o investimento público mais caiu, todos os anos foram sendo batidos recordes de queda de investimento público, e o governo procurou aproveitar agora, recuperar com o PRR, deixando menos dinheiro para as empresas e para as famílias e apostando mais na administração pública. E é aí que aqui as coisas estão a falhar, porque, por exemplo, é verdade, nós temos 446 milhões para a Península de Setúbal já comprometidos, mas só se gastou até agora 61 milhões deste montante. Quem é que lidera isto? Setúbal e Seixal. E lideram porquê? Há 3 coisas essenciais: o investimento da Navigator, o investimento da Cécil e o investimento da Siderurgia Nacional. Tudo investimentos de empresas privadas com descarbonização, com projetos que tinham há muitos anos, provavelmente em carteira, mas que, lá está, aguardavam alguma oportunidade de comparticipação. E mesmo no Sul, temos o hidrogénio em Sines, temos uma série. Depois, nós vemos outros concelhos com menos montantes, já com algumas quantias que são gastas, mas são projetos mais pequenos e provavelmente com menos impacto na sociedade. Vão ter o impacto, mas com menos impacto. Porque o que nós vemos no PRR, e não sou eu que digo estes números, o próprio Governo tem no seu site, no site Recuperar Portugal, diz que o PRR até 30/8 só estavam cumpridos 17% das metas e marcos que o próprio Governo fixou para esta data. Só 17%. E esses 17%, muitos deles estão a ser feitos à conta destas empresas, destas oportunidades. Por fim, só dizer relativamente à questão de o Governo dizer que não quer aqueles 8.000,3 milhões de euros. 8 mil milhões. 8 mil milhões de euros. É uma oportunidade perdida. Eu acho que o Governo tem aqui... A lógica do Governo é esta. O Governo andou durante muitos anos a fazer um controle das contas públicas à custa do investimento público. E vemos como o Estado está neste momento. Agora que nós voltámos a ter na Europa e no mundo, por força da subida da inflação, da subida das taxas de juros, uma maior pressão pelo controle das contas públicas, o Governo, que tinha feito sempre o controle pela via errada e que quer continuar a fazer por a via errada, faz isto, ou seja, não aproveita a disponibilidade financeira de empréstimos com taxas muito favoráveis e que seriam importantes, e a seguir falaremos disso com certeza também, para uma área premente em Portugal e que precisa de investimento público, e aqui precisa de investimento público
da própria, que é a questão da habitação. E, portanto, não faz muito sentido esta questão de não aproveitar estes empréstimos, deitar fora estes empréstimos. Significa o quê também? Significa que o Governo deu conta que embandeirou em arco com a necessidade de aproveitar o PRR, mas o Governo não fez o trabalho de casa. Aproveitou-se do trabalho de casa de algumas empresas, de algumas autarquias que têm, mas lá está, vamos criar outra vez aqui outra desigualdade, mas estas autarquias não têm culpa. As autarquias fazem o seu papel. As grandes autarquias do país, que têm empresas, que têm equipas dedicadas a trabalhar, a estudar, que vão aproveitando para ter projetos em carteira para quando houver dinheiro fazer um projeto que seja necessário para um sítio ou outro, nós vamos mais uma vez, não por culpa destas autarquias, digo eu, repito, mas é o que é, elas aproveitam, que têm estrutura, que têm massa crítica, que lhes permita, nestas oportunidades, ter uma série de projetos em carteira para aproveitar. E isso vai depois também aumentar as desigualdades, quando devia ser aqui, lá está, o tal Estado regulador a nível central que podia ele próprio fazer algumas dessas regulações. E pronto, e relativamente à habitação, depois até já vamos à habitação, ainda perguntar apenas mais uma vez, uma nova pergunta ao Ivan Gonçalves, também para lhe dar a oportunidade de alguma réplica a alguma das coisas que aqui foram ditas, quer pelo Manuel Pisco da CDU, quer por Paulo Ribeiro do PSD. A pergunta que lhe queria fazer, Ivan Gonçalves, quando nós olhamos para a estrutura destes 446 milhões de euros que já estão aprovados ao abrigo do PRR para a região de Setúbal, vimos que a esmagadora maioria é para o setor público, designadamente para a habitação, e depois temos grandes projetos do setor privado, a Navigator e sobretudo a Siderurgia Nacional e a Cécil. E depois, no que diz respeito às pequenas e médias empresas, ao pequeno tecido industrial e empresarial, comercial, dá a ideia que... Peço desculpa. Dá a ideia que o PRR é uma oportunidade perdida para esses agentes aqui no distrito de Setúbal. Concorda com esta visão ou não, Ivan Gonçalves? Parece-me que essa visão não deixa de ser um bocadinho redutora relativamente aos efeitos e à capacidade que este dinheiro na economia portuguesa também pode representar uma oportunidade para as pequenas e médias empresas. Porque quando se diz que o PRR é demasiado estatista e centralizado, quer dizer, não é o Estado, por exemplo, que vai construir as casas, os milhares de casas que estão a ser construídas um pouco por todo o país. São agentes privados e, portanto, o dinheiro ser colocado à disposição do Estado, das entidades públicas, para fazer face a estes problemas que existem na nossa comunidade, e se eles existem, e pelos vistos, eu ouvindo o Paulo e o Manuel Pisco, todos os problemas que existem são culpa do Governo, e mais aqueles que também não existem. E, portanto, então o Governo também tem que ter os instrumentos necessários para, pelo menos, tentar resolvê-los, que é para isso que os governos servem, não é? Para resolver os problemas das pessoas. E, portanto, o que é facto é que o PRR também está a ser uma oportunidade para o tecido económico português ser alavancado e recuperar da crise em que esteve durante os anos da pandemia. Aliás, Portugal, ao longo dos últimos anos, tem sido dos países da Europa, ao longo do último ano, desde a pandemia, foi dos países da Europa que mais cresceu, e isso tem acontecido sucessivamente nos vários semestres. Agora, também não podemos acusar o PRR ou o Governo, ou o que seja, de ser demasiado estatista e depois ao mesmo tempo dizer que estes mais de 400 milhões de euros que estão comprometidos para o distrito de Setúbal são mérito exclusivamente dos privados e das autarquias. Aquilo que demonstra é que, obviamente, isto é um esforço que tem que ser feito por todos e está a ser feito por todos, e é por isso também que está a correr bem. Sendo que depois no fim faremos as contas, quando acabar o prazo de discussão do PRR, nós veremos se Portugal executou, se não executou. Agora, a meio do campeonato, lançar estes não são alertas, porque na verdade não se baseiam em nada, mas estas atuardas de que a PRR não está a correr bem, as coisas não estão a correr bem, não é verdade. Portanto, vamos ver, vamos aguardar, e em 2026 fazemos as contas
Agora, também não me parece, e já agora para responder, não quero tomar muito mais tempo, mas à questão do endividamento. Todos nós percebemos que Portugal tem ainda hoje uma dívida pública que é muito alta, e portanto eu não sei se teríamos grande vantagem em aumentar o nosso endividamento, que é disso que se trata, estamos a falar de empréstimos, não é dinheiro a fundo perdido. Não tenho muitas dúvidas de que isso fosse uma mais-valia. Pelo menos neste momento, aquilo que o Governo tem que fazer é precisamente tomar medidas contracíclicas, e é isso que este Governo tem vindo a fazer em termos de crescimento económico. Teve menos medidas de dinamização da economia. A partir do momento em que começaram a existir problemas de abrandamento da economia, com a pandemia, depois com a guerra, com a inflação, os problemas são diferentes, não são apenas de abrandamento da economia, mas a partir do momento em que tivemos a pandemia, um forte abrandamento da economia, que o Governo fez foi dar incentivos aos privados para que a economia se dinamizasse, e com sucesso. Portugal tem nos últimos anos sido um exemplo, até a nível europeu, da forma como devem ser geridos não só as contas públicas, mas como devem ser usados para incentivar a economia. Parece que o PSD não aprendeu nada com os erros que cometeu quando foi governo, porque quando foi governo, num momento em que era preciso também que existisse algum estímulo da parte das entidades públicas, aquilo que fez foi adicionar crise à crise. Portanto, não é isso que este governo está a fazer. Aquilo que se vê, por exemplo, em 2022... Aquilo que fez foi cumprir o memorando da Troika assinado por vocês. Não foi cumprir. Foi só isso que fizemos. Foi cumpri-lo e fazer 6 ou 7 revisões, e em cada uma delas adicionar mais austeridade e crise à crise. Tanto que nos PECs, e o Paulo recordar-se-á, quando o Partido Socialista negociou os PECs, nós falávamos, por exemplo, em cortes de pensões acima dos 1.500 euros. Quando o PSD foi governo porque mandar abaixo o governo do Partido Socialista, porque entendia que estava a exercer demasiada austeridade, isso está gravado, passo escolho disso, porque mentiu, mas disse publicamente, aquilo que fez foi depois tentar cortar pensões acima de 650 euros. E, portanto, estamos a falar de níveis completamente diferentes daquilo que são as restrições que nesse momento existiam das contas públicas. Ivan, isso é mentira. É só, não queria dizer mais nada. Só digo isso. Metade do que disse é mentira. Então eu faço aqui o desempate. É meia verdade. Porque a intenção foi anunciada de cortar 600 milhões das pensões, só que não chegou a ser concretizada. Não estou a falar dos 600 milhões das pensões, estou a falar dos cortes de pensões de mais de 600 euros que o Tribunal Constitucional não permitiu. Os 600 milhões era aquilo que iriam fazer a seguir se tivessem continuado a ser governo. É isso que o Paulo Ribeiro está a referir. Então estamos a falar de coisas diferentes. E com isto passamos a um outro tema, também já vamos em quase meia hora de programa. Ficámos a saber que o plano do Governo para a área da saúde, no que diz respeito ao SNS, é que em 2024 o sistema passa a ser organizado em 39 unidades locais de saúde, um pouco à imagem daquilo que acontece com as escolas, que são agrupadas em conjuntos verticais no sentido de que começam do primeiro ciclo. Tem a semelhança, o Manuel Pisco diz que não é o mesmo, naturalmente que não, mas estou a tentar traçar aqui uma imagem para que seja mais fácil as pessoas entenderem. As unidades locais de saúde são unidades que juntam um hospital, ou mais, mas pelo menos um hospital, com a rede de centros de saúde dessa mesma área que é servida pelo hospital. Por exemplo, no caso aqui da região de Setúbal, teríamos a unidade local de saúde de Setúbal, que compreende o Centro Hospitalar de Setúbal e o agrupamento de centros de saúde da Arrábida. Teríamos depois também, no caso de Almada e Seixal, o Hospital Garcia de Horta e o agrupamento de centros de saúde Almada-Seixal, e teríamos, no caso do Hospital do Barreiro, também com o agrupamento de centros de saúde dessa zona. A lógica, segundo se consegue perceber, é fazer com que exista uma gestão integrada e permitir que aquilo que são os cuidados de saúde primários não recaiam tanto sobre os hospitais e sejam respondidos numa primeira linha pelos centros de saúde. Começava agora por Paulo Ribeiro. Consegue ver valor nesta ideia? Acha que isto é funcional e que tem lógica, Paulo Ribeiro? Tem lógica. Vamos ver como será implementado e quem implementará, porque nós temos tido aqui um problema. Por exemplo, salvo erro, pelo menos há 8 meses
se é que já não estamos há um ano, à espera que seja definido o novo estatuto do famoso CEO da Comissão Executiva da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Do Serviço Nacional de Saúde. E o que nós vemos é uma amálgama de estruturas que não funcionam entre elas, não se percebe o que é que vai acontecer às ARS, não se percebe qual a ligação da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde depois com os hospitais, com as unidades locais de saúde. Pronto. E, portanto, isso é um problema de topo que já dura há muito tempo, sem que se perceba porquê. Porque isto foi-nos apresentado. Aliás, a ministra Marta Temido ficou demitida, deve ter sido das poucas ministras que eu conheço que ficou demitida durante um mês. Ela já sabia que se ia embora, mas ficou mais um mês no governo para preparar aquilo que afinal não preparou. Pelos vistos foi só escolher o líder dessa Comissão Executiva. Esta questão das unidades locais de saúde é importante, porque é efetivamente, há muito que se fala desta necessária articulação entre os cuidados de saúde primários e depois o hospital, os hospitais. Mas para isso também é preciso que sejam dados meios aos cuidados de saúde primários. Se as pessoas não têm horários alargados, já nos tempos que correm, nem era preciso criarmos as unidades locais de saúde, porque eu depois também tenho medo que nós criamos tanta estrutura, depois vamos afastar, em alguns casos, se calhar vamos escolher médicos, seguramente do Partido Socialista, para estar à frente destas unidades locais, que os vão afastar do serviço médico, e nós temos falta de médicos e enfermeiros. Mas aqui o problema é que há aqui coisas que as unidades locais de saúde podem potenciar, a tal articulação entre os hospitais e os cuidados de saúde primários, mas que atualmente já podiam ser feitos. Por exemplo, se houvesse horários mais alargados nos centros de saúde, diminuía com certeza a pressão nas urgências dos hospitais, que é o grande problema que nós temos. Além das listas de espera para as consultas e para as cirurgias. Claro, mas é aquela que se sente todos os dias, porque é aquela que as listas de espera são um drama. São mais silenciosas. Não se amontoam lá à porta do hospital como nas urgências. E nós à porta do hospital vemos pessoas que vêm para casa e depois morrem, filas de ambulâncias, macas que não existem. E, portanto, é mais visível. E se calhar não, de certeza, se nós tivéssemos esses horários mais alargados, outro tipo de condições para estes médicos e enfermeiros nos centros de saúde, podíamos, no fundo, ter aqui uma captação de mais pessoas para irem aos centros de saúde, quando tem episódios que algumas das pessoas têm urgência. Isto é humano. Quer dizer, eu se estou com uma grande dor de barriga, as pessoas não pensam duas vezes, elas vão àquele sítio onde acham que têm a resposta imediata, que esperam 2, 3, 4 horas, mas se calhar depois têm logo ali a possibilidade de fazer um TAC, de fazer uma ecografia. São as urgências e que por enquanto são livres. Vamos ver se com esta lógica das unidades locais se começam a ser colocadas regras ou limitações ao recurso ao hospital. Ou seja, as pessoas têm que passar primeiro pelo cuidado primário, e se nos cuidados primários, quando fazem a primeira triagem, lhes disserem que aquilo é uma simples, voltando ao meu exemplo da dor de barriga, é uma simples dor de barriga que passa com um antibiótico ou com um qualquer... é menos uma ida às urgências. É menos uma ida às urgências que ajuda aos episódios verdadeiramente urgentes. Mas isto não resolve tudo. Nós verificamos, mais uma vez, nós continuamos com problemas graves de falta de médicos, falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, e começamos, entre aspas, o pós-férias, com mais uma greve dos profissionais de saúde. É como estamos. Manuel Pisco, como é que vê esta ideia? Olha, esta ideia não é só já uma ideia, já começa a ser implementada. E curiosamente, e talvez para desconcerto do Ivan Gonçalves, vês bem, eu já estava a duvidar que aquele currículo que o novo CEO, o novo diretor executivo do SNS, o Dr. Fernando Araújo, trazia, e era
unanimemente reconhecido. Manel, desculpe, deixa-me só dizer uma coisa. Como o Manel começou assim de uma forma tão desconcertante, eu concordo com eu não fui tão assertivo, mas concordo com a questão das unidades locais de saúde. Aliás, o PSD também tem sido, aliás, quando esteve no governo fez algumas, não fez todas, e esperemos que agora se façam o resto. Mas peço desculpa, Manel. Mas eu estava a dizer que quando foi nomeado o Dr. Fernando Araújo, ele trazia toda a gente foi reconhecer um grande currículo como bom gestor, e eu já estava a ver passar este tempo todo e não aconteceu nada, uma boa parte, porque o Governo não se decide a definir o estatuto, não é? Outra vez o Governo a falhar, não me diga agora o Ivan que foi por culpa da oposição, ou da Troika, ou seja, do que for. É porque não se consegue definir, o Governo não consegue governar, e é nas coisas mais amplas, nas coisas mais pequenas, e estas coisas têm importância. Finalmente, quando aparece o primeiro resultado da gestão deste Dr. Fernando Araújo, aparece com uma ideia lógica. É que nós não somos especialistas na gestão da coisa pública, mas como somos os primeiros interessados, que é a população que é a primeira interessada, temos a obrigação de formar opinião. E uma coisa que nós sabemos, no plano dos princípios da gestão das organizações e da administração pública, simples, a pior coisa que há, e que é isso que alimenta a burocracia, são a gestão das capelinhas. E quando eu estava há pouco a dizer que não é a mesma coisa que na educação, é porque agora aqui está-se a dar um passo a tentar fazer uma gestão integrada dos centrais e dos hospitais centrais, dos hospitais e da primeira linha de atendimento. E só com uma gestão integrada é que é possível ver onde é que está a prioridade dos interesses em colocar os técnicos, os médicos, os enfermeiros. Então, se não houver gestão integrada, cada um gera a sua capelinha, que é o que estamos a assistir. E há um desgoverno na gestão dos hospitais, dos centros de saúde, do Ministério da Saúde, e, pelo menos, não sei se foi conscientemente assumido, mas se não foi, ainda bem que o assumiram, é que percebeu-se que era preciso retirar da gestão de um político, que era o Ministro da Saúde ou o Ministro da Saúde, para arranjar uma gestão mais profissionalizada, que era a única grande, essencial empresa do setor público que não tinha administração própria, que é o Serviço Nacional de Saúde, que não tem. Então está-se a tentar criar, mesmo assim o Governo está a pôr entraves até nas coisas mais banais, que é definir o estatuto da Comissão Executiva, caramba. Então se definiu este modelo, porque é que não define as condições? Ora, eu estava a comparar com a educação, que não é a mesma coisa, porquê? Porque só seria a mesma coisa se integrássemos a gestão das universidades com o ensino secundário, com o ensino básico. E nós temos, estes são dois setores, o terceiro é o da justiça, não é? Mas, e aí a questão é outra. No caso dos hospitais, os níveis ficam completos, enquanto na educação este é um caminho não. Também devia ser seguido na educação, porque o ensino básico não quer saber de nada do que se passa no pré-escolar. O ensino secundário não quer saber de nada, nem sabe nada do que se passa no básico, não tem relações. E o ensino superior ainda menos. Quer dizer, quem chega ao ensino superior vem como vem lá do secundário. E não há nenhuma integração, nem nos planos curriculares. Só há através dos burocratas que têm sistematicamente, fazem parte das comissões de revisão, dos planos curriculares, mas isto não tem nenhuma gestão integrada, devia ter. Nós não resolvemos o problema sem fazer e olhar para o interesse do conjunto do setor do ensino e da saúde, que é a mesma coisa que estamos agora a tratar. Portanto, eu vejo isto muito bem. Se o Governo tiver a capacidade de não perder o ritmo, não é? Eu não estou agora tentando elogiar, é reconhecer que este é um bom princípio, que não foi posto inteiramente em prática, mas enfim, foi concebido. Alguém teve a ideia, dentro do Governo, de dar uma gestão ao Serviço Nacional de Saúde. E eu dou mérito a isso, porque acho que, se não for assim, nunca mais se avança. E não é só a questão do dinheiro. E outra coisa importante é a questão do critério de financiamento que está anunciado, que parece que é a ideia de deixar de dar um financiamento per capita, mas introduzir os critérios de necessidade do risco e da intensidade das doenças. São critérios de necessidade. Onde é que é preciso gastar mais dinheiro com a doença para tratar das pessoas e expô-las com saúde? Não é porque há mais população ou menos população. Portanto, esse também me parece um princípio válido. Agora, pôr isto em prática implica pelo menos um bom esforço de omissão das neiras do Governo. E deixem a Comissão Executiva trabalhar. Mas também façam outra parte que fica a competir ao Governo. É criar-lhe as condições financeiras e humanas para deixar recrutar as pessoas e ter o dinheiro para recrutar os técnicos, em vez de ser importar, enfim, em contentores dos países, não sei se da América do Sul, se da África, de outros países quaisquer. É preciso criar condições para que no Serviço Nacional de Saúde, tal como da Educação, os técnicos, os profissionais, possam ter vontade de lá trabalhar e não estejam sistematicamente a ser empurrados para fora. Vão ganhar dinheiro na Inglaterra, vão ganhar dinheiro na Holanda, vão ganhar dinheiro no outro lugar qualquer. Que qualquer enfermeiro, qualquer médico ganha muitíssimo mais, várias vezes mais, do que ganha cá. Se não cortarmos com este princípio de esmagar, em termos de remunerações, remagar as carreiras e remunerações,
estes princípios de gestão podem ser muito bons, mas também não conseguem dar resultados porque não conseguimos ter pessoas para trabalhar. E é preciso o setor da saúde, tal como a educação, ter pessoas para trabalhar. E com vontade de lá trabalhar é que tenham um mínimo de subsistência para ter, já não digo um bom nível de vida igual ao dos médicos alemães ou do Luxemburgo ou de outro lado qualquer, mas ter um nível de vida suficiente e boas condições. Dou-lhe um exemplo de medidas que dependem do governo e que são mal desenhadas. Então, quando ofereceram, foi anunciado, não sei o que é que está feito em relação a isso, mas foi anunciado o recrutamento de médicos estrangeiros. E logo a seguir foi anunciada uma medida, que é a questão da residência de função. Então, mas porquê é que não fazem isso aos portugueses que cá estão? Porquê é que essa medida não foi anunciada para cobrir as zonas que têm menos apetência nos concursos dos médicos, no interior, nas cidades do interior, nos hospitais do interior? Em muitos locais são os municípios que procuram colmatar essa lacuna. Claro. E quem diz médicos diz oferecendo casas ou disponibilizando habitação. Tal como acontece para os juízes. Não é? Nesses magistérios já existe essa figura que se manteve desde, isto não é uma coisa que foi criada quando a democracia já vinha atrás. Portanto, essa residência de função, numa situação descontrolada de mercado habitacional, para estas funções críticas e essenciais ao desempenho das funções sociais do Estado para manter um nível de vida de população aceitável, faz sentido essas medidas. Porquê é que o Governo não tomou a coragem de tomar sistematicamente e anunciá-las aqui, denunciando que lhe faltavam? Quando ele anuncia para os estrangeiros, denuncia que faltava para os portugueses. Vamos ouvir Ivan Gonçalves. Ivan, sempre ficou desconcertado, como dizia Manuel Pisco, com este aplauso tanto de CDU como de PSD ao plano de reforma do Serviço Nacional de Saúde que o PSD... Não fiquei desconcertado, mas é bom também que os outros partidos, ou pelo menos que membros de outros partidos também por vezes deem mérito quando o governo tem mérito nas políticas que executa, sendo que depois há sempre aquele mas, que é de nós identificarmos as dificuldades. Isto faz parte também da forma como o Estado, como o governo e como qualquer país em democracia funciona, e portanto a oposição faz o seu papel. Eu lamento isso, ainda há pouco, não sei se era o Paulo, se era o Manuel, criticar como o governo tem boas ideias, mas depois também não as executa da melhor forma. Eu acho que uma das coisas que falta também a Portugal é nós podermos ter uma oposição que acrescente, que tenha ideias para o país, que ajude a que se possam criar... As ideias temos, sabe? Vocês sumam é tudo. Bom, eu acho que isto também é fruto da maioria absoluta, obviamente, que faz com que os outros partidos sintam que há de alguma forma uma desresponsabilização. Enfim, é aquilo que sempre aconteceu. Agora, o que nós, na situação política que temos hoje em Portugal, o que é por mais evidente é que à nossa esquerda, com quem nós tínhamos uma vontade preferencial de dialogar, numa determinada fase, os partidos à esquerda do Partido Socialista entenderam que perdiam mais eleitoralmente em estar próximos do governo do que em retornar ao seu papel histórico de partidos de protesto, e pronto, isso levou à queda do governo anterior e à convocação de eleições antecipadas. E à direita, eu acho que existe também aqui algum desnorte. A direita quer ansiosamente retornar ao poder, está a tentar afinar um discurso, tem partidos novos a aparecer, partidos uns mais populistas, os outros autoritários e antidemocráticos, enfim, e portanto percebo também a dificuldade que a oposição à direita vai tendo hoje em dia para poder fazer o seu trabalho, mas a verdade é que se não apresentarem ideias, se não forem também, aliás, por exemplo, basta ver, o Partido Socialista travou a questão do aeroporto, podemos discutir se fez bem ou mal, mas travou a questão do aeroporto para que nós pudéssemos encontrar um acordo, pelo menos entre os dois maiores partidos, e aquilo que sistematicamente se vê é o líder do PSD a tentar fugir desse acordo, no fundo, para no final do processo poder dizer que a responsabilidade é do Partido Socialista. Mas Ivan, sobre as unidades locais de saúde... Sobre as unidades locais de saúde, eu até acho que... as três previstas está a decorrer um estudo que foi combinado entre o PSD e o PS, exatamente. Qual é o problema? Qual é o problema agora? Além de haver ministros a dizer que querem num lado e secretários de Estado a dizer que querem no outro. Vocês querem que o PSD entre nesse leilão do Partido Socialista? Obviamente nenhum partido responsável entra nisso. Não. Aquilo que eu acho é que aquilo que é exigido ao PSD, não só noutras, como o principal partido de governação em conjunto com o Partido Socialista, ou seja, o partido que tradicionalmente é da alternância, felizmente, é
é que também tenha soluções para o país e é que não, sistematicamente não procure fazer oposição por fazer oposição. E que não esteja simplesmente a criticar por criticar, que é aquilo que parece. O PSD parece que ficou traumatizado pelo facto de ter um anterior líder que procurava fazer consensos com o Partido Socialista. Eu até acho que é o que a maioria dos seus eleitores gostaria que acontecesse, pelo menos é aquilo que as sondagens nos dizem, do PSD e do PS, é que existisse mais diálogo. O Dr. Rui Rio tentou fazer isso por diversas vezes, parece que parte do PSD, especialmente o PSD mais afeto, Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho, não gostou, e portanto agora... Eu por acaso, Ivan, sabe que eu por acaso sempre disse, eu fui um daqueles que faz bem, faz mal. Não, eu por acaso acho piada essa sua comparação, não há trauma nenhum com o Dr. Rui Rio, mas eu por acaso, que como sabe, fui sempre um crítico do Dr. Rui Rio, sempre o avisámos que essa conversa de fazer consensos com o Partido Socialista era muito bonita, era necessária, mas não, com o Partido Socialista isso não funciona. O Partido Socialista não faz consensos com ninguém. Sempre foi assim. Só há um consenso conhecido com o Partido Socialista e vocês bem tramaram o vosso líder nessa altura, que foi a célebre revisão constitucional feita entre Cavaco Silva e Vítor Constâncio, e mais tarde entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres. E como se viu, apesar dessa disponibilidade do Dr. Rui Rio para os consensos, vocês aproveitaram zero. Portanto, há uma disponibilidade para os consensos. Por exemplo, agora voltando ao caso presente, o atual líder do PSD, que o Ivan diz que não tem disponibilidade para os consensos e que não tem propostas, apresenta propostas para a habitação e um pacote de habitação, todos foram chumbados. O Presidente da República chumba o pacote de veta o pacote de habitação do Governo e até aconselha a que haja um consenso alargado, porque é uma questão muito importante e que não se resolve num abrir e pescar de olhos, vai demorar muito tempo. E com isto entramos naturalmente no último tema, até porque o tempo já aconselha... Já está, e vocês... A primeira coisa que fazem é dizer... A primeira coisa que vocês dizem é: não senhora, nós vamos confirmar tudo o que dissemos. O PSD ainda agora propôs uma reforma fiscal, começando pelo IRS. Até agora disseram zero. Portanto, esse discurso da falta de propostas do PSD, da ausência de alternativas, é um discurso gasto. Já toda a gente percebeu que isso não é verdade. O que toda a gente percebeu é que o Partido Socialista, montado na autoridade da sua maioria absoluta, não houve nada nem ninguém. Antigamente ainda ouvia o Presidente da República, agora já nem o Presidente da República houve. Isto não é um problema, é um problema vosso. Quem é que está a sofrer com esse vosso problema? Que é um problema intrínseco que o Partido Socialista convive mal com as maiorias absolutas. O Partido Socialista, quando tem o poder, exerce-o. E exerce-o não olhando para ninguém. E pronto, quer dizer, foi por causa disso que os vossos anteriores parceiros, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, se fartaram, porque fartaram-se de estar 7 anos a ser enganados, porque vocês prometiam uma coisa no orçamento e faziam exatamente o contrário com a questão das cativações. Agora têm a maioria absoluta e dizem que os outros não têm propostas, mas vocês chumbam com o rolo compressor da maioria absoluta, chumbam todas as propostas apresentadas. Portanto, é um discurso que não cola. Problema disto, o país vai cantando e rindo até ao dia que baterá de frente numa parede. E isso já está a acontecer na habitação. Na habitação vocês começaram há 7, 8 anos Paulo Ribeiro, poder e nada fizeram. Já está a levar muito tempo e começou na habitação quase esta réplica ao Ivan Gonçalves e agora já estava a terminar com a habitação. Terminou ou quer ainda dizer mais alguma coisinha? O que eu queria dizer... Porque depois provavelmente será só o Ivan e o Manuel Pisco. Sim, não. O que eu queria dizer sobre a habitação é que, como já se provou, este pacote de habitação, e como bem disse, eu acho que ler a nota do Presidente da República de veto ao pacote de habitação é uma leitura obrigatória para todos, para perceberem o que está errado, para perceberem que isto não se faz só num abrir e fechar de olhos e que o Estado tem que meter a mão na massa. O Estado tem que meter a mão na massa, porque se o Estado não meter a mão na massa, nós não vamos lá relativamente à habitação. E depois não pode, é o Governo. Agora o Governo decidiu andar por todo o país a apresentar como se estivesse em grandes obras a acontecer. Ainda ontem, ou anteontem, a Ministra, que é, além da habitação, há depois o problema das residências estudantis e que os estudantes não têm onde viver, não têm... Mas, ok, Paulo, podia mas só terminar, para terminar, a grande obra
é uma residência universitária na Anadia, onde, que eu tenha conhecimento, está a mais de 40 km que existe uma universidade. Ivan Gonçalves, estava o Ivan a falar das unidades locais de saúde, entretanto penso que já não teremos tempo para esse tema, senão também já não tratamos da habitação, e não foi que o Ivan falasse pouco, o Ivan puxou foi a conversa para a questão da conduta dos diversos partidos noutras áreas em termos gerais, e não tanto para a política da saúde. Mais do que o Bernardo faz oposição à oposição. Por isso, Ivan, agora pedia-lhe que se concentrasse na questão da habitação, sem prejuízo de alguma resposta que queira dar ao Paulo Ribeiro, e a pergunta que lhe fazia quanto ao veto do Presidente da República ao pacote mais habitação era esta. Faz sentido, justifica-se que o Partido Socialista simplesmente confirme na Assembleia da República a legislação que foi vetada, ou deveria ouvir as críticas, designadamente do Presidente da República, e alterar a lei? Bom, eu só estava a dizer que há uma dificuldade crescente em falar com os partidos da oposição, e acho que isso foi traduzido também na resposta do Paulo Ribeiro, quando o Paulo Ribeiro começa por dizer que não é possível falar com o Partido Socialista. Acho que a resposta está dada. Quer dizer, quando existe uma visão do lado do principal partido da oposição sobre o partido, é que poderia dizer não é possível falar com o ministro do Partido Socialista, com aquele interlocutor, agora não é possível falar nem estabelecer consensos com o Partido Socialista. Enfim, acho que isso espelha bem a visão que o PSD tem, que é uma visão também de radicalização em curso, muito à boleia da visão do Chega, da Iniciativa Liberal. São os troca-tintas, pá. Vocês ainda não perceberam isso. Vocês dizem uma coisa hoje e fazem o contrário. Vocês hoje defendem uma coisa e a seguir defendem o contrário. Esse é que é o problema do Partido Socialista. Aliás, eu digo uma coisa, o Partido Socialista ainda hoje não fez a introspeção que devia fazer, em vez de andar a empurrar para os outros, do porquê que chamámos a Troika a Portugal. É essa a questão. Enquanto vocês não disserem isso, há pouca credibilidade do Partido Socialista. Vocês continuam a empurrar para os outros. Aliás, não há nenhum problema em Portugal que seja culpa do Partido Socialista, é tudo culpa dos outros. Acho que se o programa tivesse mais meia hora, o Paulo Ribeiro estava a falar da venezuelização de Portugal, porque tem um Partido Socialista no governo há 7 anos, etc, etc. Portanto, acho que esse discurso, eu costumo ouvi-lo dos deputados do Chega, cada vez mais tonto da Iniciativa Liberal, enfim, acho que não é um discurso que o PSD deve ter, até porque o PS e o PSD são, como é óbvio, os grandes partidos construtores da democracia em Portugal e devem sempre. Aliás, e há matérias em que se entendem, que conversam, e, portanto, até no que toca à defesa nacional, aos negócios estrangeiros. Portanto, é por aí que eu acho que as relações entre os partidos devem acontecer. Tanto que eu espero que no dia em que o Partido Socialista perca as eleições, o partido que seja, que for o principal partido que for no governo, seja, que integre esse governo, seja o PSD, porque é o partido da alternância em Portugal, e sempre temos aqui algum ruído na comunicação. O Ivan Gonçalves, não sei se consegue melhorar de alguma maneira. Muito bem, muito bem. E pedia-lhe isso que ficasse agora na habitação. Sim, na questão da habitação, eu acho que existe naturalmente, há tensões relativamente a estes temas do ponto de vista da opinião pública, e portanto, se o esforço que foi feito para integrar as posições dos diversos partidos é suficiente ou não, enfim, não tenho certezas. Aquilo que sei é que foi feito um amplo debate na sociedade civil relativamente a estes temas. Nós passámos meses a ouvir os partidos de direita a acusarem o Partido Socialista de estar a fazer um novo PREC. Isto foi dito, aliás, nós tivemos um dirigente do PSD que há 2 ou 3 dias disse que o Partido Socialista estava a tomar medidas salazaristas no que toca ao congelamento de rendas, quando isso está a ser feito em capitais europeias, na Dinamarca, no Reino Unido, em Espanha, na Holanda, na Noruega. Portanto, não são países nem comunistas, nem fascistas, não é essa a questão que se põe. E por isso, há uma radicalização em curso no PSD que é evidente neste tipo de discurso e que torna mais difícil que estes consensos sejam possíveis. Relativamente à visão que o Sr. Presidente da República tem destas medidas, enfim, o Sr. Presidente da República, que vem de um quadro político-partidário, foi líder do PSD, é uma pessoa que tem uma matriz ideológica que não está totalmente alinhada com a do governo do Partido Socialista, portanto é normal. Logo, não se liga ao que ele diz, é isso. É óbvio que se liga ao que ele diz, ainda na questão do diploma dos professores, o diploma foi alterado consoante a vontade, ou consoante as indicações do Presidente da República. Liga-se ao que ele diz. Agora, obviamente, o governo tem mandato
para exercer aquilo que está no seu programa de governo. E, portanto, não me parece que exista. É porque estamos aqui no meio de um choque de duas opiniões que são diametralmente opostas. Parte da sociedade diz que o governo tem que intervir mais, a outra parte diz que o governo tem que deixar o mercado funcionar. Foi, aliás, aquilo que aconteceu ao longo das últimas décadas. E, portanto, aquilo que o Presidente da República diz é que estas medidas não vão longe o suficiente. Que por acaso não é bem o mesmo que o PSD diz, porque o PSD o que diz é que isto são medidas salazaristas, estatistas, de controle da propriedade privada, etc, etc, etc. E, portanto, parte daquilo que o PSD também propôs no Parlamento está neste pacote mais habitação. A redução dos impostos, a agilização dos licenciamentos, o reforço da construção. Portanto, se as medidas vão ou não ter os resultados que nós pretendemos, eu acho que isso só daqui a alguns anos é que podemos avaliar. Agora também, a partir do princípio que este problema é um problema, só existe problema de habitação em Portugal porque é do Partido Socialista, quer dizer, basta ver, em Lisboa, Lisboa não é governado por uma Câmara Socialista, o Porto não é governado por uma Câmara Socialista, o Funchal não tem nem uma Câmara Socialista, nem um governo socialista. Pedir que conclua mesmo. Estou mesmo para terminar. Para terminar mesmo, ainda precisamos deixar aqui 4 minutos. Aquilo que o Primeiro-Ministro ontem faz e o Governo ontem faz, enviando uma carta para Bruxelas, é precisamente a dizer isso, que há um problema a nível europeu do ponto de vista dos custos da habitação, e ao contrário daquilo que o PSD fazia quando era Governo, que era limitar-se a ser um bom aluno, aquilo que o Governo do Partido Socialista faz é dizer, não, é preciso políticas públicas que contrariem este problema, que é um problema que é transversal a toda a Europa e a todas as capitais da Europa e as grandes cidades. Portanto, é preciso resolvê-lo e encontrar medidas para resolver. E é muito difícil que a nível local, quer uma autarquia, quer o governo, consiga resolver todos os problemas de habitação. Manuel Pisco, temos aqui 3 minutos e pouco também sobre este tema do veto do Presidente da República ao programa Mais Habitação. Em termos simples, não é fácil ver de onde é que vem a prometida oferta de casa para a habitação com eficácia e com rapidez. Isto é, tudo isto somado, nem no arrendamento forçado, nem no alojamento local, nem no envolvimento do Estado, nem no seu apoio às cooperativas, nem nos meios concretos e prazos de atuação, nem na total ausência de acordo do regime ou no mínimo consenso partidário, o presente diploma é suficientemente credível quanto à sua execução a curto prazo e, por isso, mobilizador para o desafio de enfrentar. O que eu estive a dizer não fui eu que disse. É o que está escrito no comunicado do Presidente da República. Portanto, isto é a declaração, ou seja, não é a declaração, é a declaração, como é que se diz, de óbito, não é? O certificado de óbito mais explícito que eu já vi em política, pelo menos em Portugal, desde que me lancando nisto, não é? É um Presidente da República dizer que há um pacote legislativo do Governo que vale zero e não é capaz de arrancar. E eu acho que não está cá tudo naquilo que o Presidente da República disse. Falta-lhe uma coisa essencial que também o Presidente da República não quer mexer, não é da sua área ideológica mexer nisso, mas que é essencial, no meu ponto de vista, para resolver o problema da habitação, que é a regulação do mercado da habitação, da construção e do arrendamento. Mas sobre isso nem o PSD está disponível, nem o Partido Socialista estão disponíveis para fazer alguma regulação no mercado de compra e venda dos terrenos, das habitações e do arrendamento. E quanto a mim, não tirando esta parte da razão na apreciação que é feita pelo Presidente da República, porque parece óbvio, isto não vai a lado nenhum, ponho uma crítica sobre as duas posições, a do PS e a do Presidente da República, que julgo que seja coincidente com a do PSD, parece-me que sim, se não se quiser intervir na regulação do mercado, com esta ideia, mesmo com o risco de a direita vir considerar que o PS era mais venezuelano que outra coisa, não é? Mas se não se quiser fazer nenhuma intervenção no mercado, que tem sido feita, é feita nos países europeus que não têm nenhuma suspeita de esquerda. São governos do centro e direita, mas intervêm no mercado da construção e da habitação. E o Governo está omisso nisso e o PSD parece também que quer estar omisso nisso. Portanto, sem essa vontade de regular o mercado essencial para a vida social, para a vida comum, para a vida das famílias, o problema é dificilmente resolvido. Gaste-se lá o dia que se gastar. Ainda por cima, não se está a gastar dinheiro. E com isto chegamos muito perto do final do programa. Não sei se ainda alguém quer dizer mais alguma coisa muito telegraficamente, temos uns segundos. Se não, fazemos as despedidas. Foi a primeira edição de Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal em Setúbal, eleito pela CDU.
a primeira edição do pós-férias. Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, vereador do PSD na Câmara Municipal de Palmela. O programa vai para o ar aos sábados às 11 horas e aos domingos às 2 da tarde e está disponível também em podcast para ouvir quando entender. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro voltam a encontrar-se de hoje a 8 dias e desejamos uma boa semana a todos. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.